Agora, claro que, além do jogo, o assunto foi um só, Gabigol. Ele que primeiro tinha prometido que estaria na arquibancada, aí teve uma composição entre os representantes do Gabigol e a diretoria do Flamengo, ele foi pro camarote, mas aí colocou a camisa 10, que ele perdeu, não é? Porque ele ficou com a 99, depois da confusão de ter usado a camisa do Corinthians, isso causou mesmo muitos estragos para ele. Só que o Gabigol já disse que vai sair e agora a gente começa a perceber o que tem de verdade. O Felipe Luiz declarou que não foi uma decisão dele, que o afastamento foi ordem da diretoria do Marcos Braz e que ele simplesmente acatou e até segunda ordem vai continuar dessa maneira. Então, a gente, antes de falar sobre o Gabigol, vamos prestar atenção no que o técnico do Flamengo disse. Bora. Como sei que estão todos esperando, né, que eu fale sobre esse assunto. E primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto que, como eu falei, me entristece profundamente porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. É nítida a irritação dele pelo fato do assunto Gabigol chamar mais atenção do que o próprio título da Copa do Brasil, que era um grande objetivo do Flamengo. Parece que toda a polêmica com o Gabigol meio que ofuscou uma conquista tão difícil, tão importante, passando por vários rivais. O Flamengo praticamente melhora a sua temporada com a Copa do Brasil. Só que ninguém tá falando, nossa, o Flamengo ganhou do Galo, foi o campeão na Copa do Brasil, veio muito dinheiro, tem vaga assegurada na Libertadores. Só se fala no Gabigol, nas rusgas com a diretoria, no que aconteceu no intervalo da partida, que ele não voltou, que o Bruno Henrique já jogou, que ele não gostou. Você acha que faltou mais explicação por parte do Felipe Luiz? Eu acho, porque o nome do... Acho sim, Loirão, porque o nome do Felipe Luiz estava envolvido nessa polêmica toda, junto com o Gabigol e também com a diretoria. Eu esperava um posicionamento do Felipe Luiz de uma forma mais transparente. Obviamente que ele transfere a tomada de decisão na sequência de Gabigol para a diretoria, especialmente para o Marcos Braz, mas quando o nome dele é envolvido numa substituição no intervalo, que o Gabigol respondeu ele dentro do vestiário de uma forma mais grosseira, eu esperava que ele explicasse um pouquinho mais nesse sentido. Até porque é natural que dentro de um vestiário, quando você substitui um jogador, o jogador às vezes fique insatisfeito. E ele poderia falar dessa forma. É natural que isso aconteceu, sim, um desentendimento dentro do vestiário, natural que isso aconteça. A tomada de decisão de afastar o Gabigol não foi minha, foi da diretoria. Infelizmente, está acontecendo dessa forma. Eu gostaria de contar com o Gabigol, porque foi um jogador importante. Eu acho que o posicionamento seria melhor e mais transparente para a gente que está aqui analisando, comentando e falando sobre toda essa polêmica em relação ao Gabigol. Porque é implícito que alguma coisa muito grave ele fez. E tem um outro detalhe, naquele tradicional banho de gelo que o treinador leva quando conquista qualquer título, o Gabigol não estava. Então, já disseram que também por conta do que aconteceu no vestiário, ele não foi lá com os companheiros celebrar com o treinador. Que vale lembrar, ele resgatou o Gabigol, foi a primeira coisa que ele se manifestou quando assumiu o Flamengo, que o Gabigol com ele voltaria a jogar, que seria titular. Então o Gabigol, se ele olhar para esse momento de Copa do Brasil principalmente, o Felipe Luiz deu carta branca para ele. Agora, ele não vai permanecer no Flamengo, ele usou o momento final do jogo. Ele poderia muito bem ter marcado uma coletiva separada, um momento separado, mas ele uniu a conquista da Copa do Brasil e já aproveitou
para falar sobre ele, para criticar o Tite, finalmente dizer que o Tite não o respeitava como jogador. E aí ninguém mais fala do título, ali ficou aquela coisa da taça. Mas e o Gabigol? Ah, o Gabigol então tá afastado, mas ele vai pra arquibancada. Não, não foi pra arquibancada, foi pro camarote, tava com a camisa 10 que ele não usa mais. Então, várias coisas aconteceram. Isso, eu imagino que se fosse aqui no Jogo Aberto, por exemplo, eu não ia gostar. Acho que os companheiros de trabalho também não iam gostar se alguém fizesse algo parecido. Porque, na verdade, o Gabigol faz 2 gols, mas o título não é dele, Gabigol. O título é de quem fez gol desde o início da Copa do Brasil. E ele só fez os 2 gols na final. Claro, é uma final. Que bom que ele estava lá e conseguiu esse feito para o Flamengo. Mas no restante da competição, outros fizeram gols, outros jogaram, outros cumpriram o seu papel, o Tite, o Felipe Luiz, todo mundo, não só o Gabigol. E agora é só Gabigol, Gabigol, Gabigol. É claro que os caras são de saco cheio desse. Ninguém gosta disso. E outra, Loirão. Futebol é coletivo, não é só individual. Isso, eu ia por essa linha, né? Porque se ele marca, por exemplo, Loirão, uma coletiva 2 dias depois, e aí ele começa a falar sobre a situação dele, Gabigol, em relação ao Flamengo, à diretoria, seria maravilhoso. Agora, quando ele fala dentro do campo, depois de um título, dá uma ofuscada assim na comemoração do jogador. Gerou muita polêmica, que foi o pênalti, né? O Davi Luiz perdeu o pênalti. O Davi Luiz é um baita cobrador de falta, sempre foi cobrador também de pênalti, por onde ele passou, né? De disputa por pênaltis, ele sempre cobrou pênalti. No Chelsea, no Paris Saint-Germain. Só que o Alcaraz tinha cobrado 2 pênaltis recentemente. E tinha feito os 2 gols. Aí o Davi Luiz cobra o pênalti. E é claro, se o Davi Luiz tivesse feito o gol, eu acho que ninguém ia ter falado nada. Só que aí surgiu uma cobrança nas redes sociais, cobrança até na coletiva, porque o Felipe Luiz explicou. Ele falou, ó, é o Davi Luiz e o Alcaraz. O Felipe Luiz explicou na coletiva, só que tá gerando uma polêmica, porque o Alcaraz tinha feito os 2 gols de pênalti e o Davi Luiz cobrou e perdeu. Agora, o treinador falou, vamos até escutar o que falou o Felipe Luiz, porque depois eu quero perguntar pro Vamp. Se você acha que realmente foi errado o Alcaraz não cobrar, já que ele tinha feito 2 gols recentemente, ou não. Não, o clube pode ter 2 cobradores. Nessa situação, o Davi Luiz cobrou, porque foi o que disse o Felipe Luiz. E ele falou, qualquer decisão do meu time, eu participo. Chamou a responsabilidade. Ele falou, se o Davi Luiz cobrou e perdeu, eu decidi. Não foi o Davi Luiz que botou a bola debaixo do braço e cobrou o pênalti. Eu fiz parte da decisão. Vamos escutar primeiro o Felipe Luiz e depois eu quero escutar todo mundo da mesa sobre essa polêmica, né? Que hoje nas redes sociais é assim. E aí já começam, e aí colocam uma foto do Alcaraz falando pro Davi Luiz se era ele que ia cobrar ou se o Davi Luiz quer cobrar. Vamos ver aí o que disse primeiro o Felipe Luiz. Participo de todas as escolhas do meu time, tudo que faz no campo, até os arremessos de laterais, as jogadas de escanteio, as jogadas de falta, as cobranças de pênaltis. E o Davi Luiz e o Alcaraz eram os 2 batedores da minha lista de hoje. O Davi Luiz treina todos os dias pênalti. O Charlie também treina praticamente todos os dias pênalti. O Davi tem uma média de acerto incrível. E acredito porque aconteceu, o Davi vai poder explicar melhor, né? Mas eu acredito que o Everson conhecia ele, alguma coisa assim. Ele acabou perdendo o pênalti, mas isso é absolutamente normal, porque o Charlie também poderia ter errado o pênalti e qualquer outro jogador está sujeito a errar um pênalti, né? Isso é treino, é prática e eu tenho plena confiança nos batedores que eu escolho. E se eu coloquei o Davi Luiz como um dos 2 batedores, porque depois dentro do jogo um se sente mais com mais confiança, outro com menos confiança, então eu sempre coloco 2 batedores. E se eu coloquei o Davi Luiz como batedor de pênalti é porque eu vejo ele treinar e sei da capacidade de bater pênalti que ele tem, porque é um jogador que já bateu pênalti em final de Champions League. Olha aí, ó, é o Felipe Luiz falando e ele diz, eu chego para um jogo com 2 cobradores. E aí eu acho que até diminui essa polêmica. Se o treinador diz que ele tem 2 cobradores, eu acho que diminui um pouco. Claro, né?
é uma situação que o torcedor fala, pô, o Alcaraz tinha feito 2 gols, por que ele não cobrou esse? Vamp, você concorda com o Felipe Luiz? Se ele tem 2 cobradores, pode ser qualquer um, e foi o que ele disse, né? Eu até estava no estádio, pronto, nessa final de Champions, que foi no estádio do Bayern de Munique, né, lá na Alemanha, que o Chelsea enfrentou o Bayern na casa do Bayern e venceu a Champions, né, foi a primeira Champions aí do Chelsea, e o Davi Luiz, ele estava machucado e ele cobrou um dos pênaltis, e ele marcou, né, ele fez o pênalti e ele estava com uma lesão, ele estava sentindo dor no momento e ele cobrou o pênalti, né, o Davi Luiz é um cara que costuma cobrar pênaltis nos clubes que ele joga, Vamp. Achou errado não ter sido o Alcaraz, porque tem muita gente falando daquela situação, né? Que pode ter sido, o Davi Luiz jogou com o Felipe Luiz na seleção, no Flamengo, são amigos, tem moral. Eu não vejo assim, porque, de verdade, o Felipe Luiz já mostrou que no Flamengo dele não vai ter esse negócio de broderagem. Mas ele botou o Gabigol pra jogar. Botou porque ele banca o Gabigol e porque ele acredita. Porque ele deu esporro no Gabigol, ele falou, me obedece, seu moleque. Ele substituiu o Gabigol no intervalo agora contra o Atlético Mineiro, mesmo o Gabigol ficando puto. Eu não vejo de verdade no Felipe Luiz a broderagem. Eu vejo ele acreditar em alguns jogadores. Eu vejo ele depositar confiança. Agora, acha que merece crítica, velho Vamp? Não acho que merece crítica, não, porque não é futebol amador, né? É futebol profissional. O Felipe Luiz foi muito feliz, já sai determinado, córner, bola parada, pênalti, tudo ali, né? Infelizmente perdeu o pênalti, o Everson foi e pegou, o Alcaraz poderia também ter batido e perdido, né? De quanto a isso, está tudo tranquilo, é tudo do jogo, é normal. Agora eu sempre prefiro, porque assim, o zagueiro ele treina para defender, você jogando teu bom passe, impulsão, e o atacante e o meia sempre treina para fazer gol, teu último passe. Eu normalmente escolheria sempre um atacante para bater o pênalti, um meio campo ofensivo, porque eles treinam para isso. Mas dentro do plantel, todo mundo treina, ele falou, Davi Luiz treina, aproveitamento muito grande nos treinamentos. Não vejo como porque são amigos, jogou a Copa do Mundo, está passando pano, não. Tudo tranquilo, dentro da ordem. O Kaique, né, da nossa produção, ele tá me mandando aqui uma informação que ele falou que é importante para essa discussão, que é a seguinte: a última vez que o Davi Luiz havia batido um pênalti em tempo normal tinha sido há 12 anos, pelo Chelsea, na Champions de 2012 e 2013, contra o North Jylland. Com o erro diante do Atlético Mineiro, ele tem mais cobranças desperdiçadas, 3, do que acertadas na carreira, 2, durante os 90 minutos. É a informação aqui que o Kaique me manda. E aí, né, claro, o Felipe Luiz não vai ter esse retrospecto do Davi Luiz, né? Felipe Luiz, ele falou, ele viu pelo treino, treinou bem. Pela maturidade, querendo ou não, é um dos líderes desse grupo mesmo sendo reserva, e ele estipulou, ele disse que ele estipulou, entendeu? Então aí, eu acho que o Felipe Luiz já chama a responsabilidade e diz, é um dos cobradores de pênalti do Flamengo. O Felipe Luiz chamou, não foi nada de, não, botou a bola debaixo do braço, quis bater. Não, porque tem muita gente falando, ele quis bater porque está em fase de renovação de contrato. Também não acredito. Não acredito que seja isso, de verdade, mas gerou-se uma polêmica. A gente vai seguir falando sobre o tema, eu vou chamar o Bruno, o Flávio, mas antes a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bruno, tem alguma polêmica? Para mim não, para mim é polêmica criada. Claro, né, se fosse o Gabigol que estivesse em campo, que é o cobrador oficial do time do Flamengo, aí eu acredito que ninguém bateria, ele ia pegar a bola, ele ia cobrar o pênalti. Mas se o treinador diz que tem 2 cobradores em campo, eu acho que é uma polêmica mais das redes sociais do que da bola mesmo, né, Bruno? Eu também acho que não tem nenhum problema. E ali eles decidiram quem ia bater e o técnico, como ele falou, ele também, é uma decisão também dele, ele também
participa. Davi Luiz é um jogador que ele, não lembro dele ter sido cobrador oficial de nenhum time, mas é um cara que bate bem na bola, fez um gol de falta semana passada contra o Cruzeiro. Outro pênalti que eu lembro que ele cobrou importante, não foi com bola rolando, né? Foi já em decisão por pênaltis, foi na Copa do Mundo de 14, no Mineirão, Brasil e Chile. Ele bateu um pênalti lá e fez o gol nas oitavas de final. Então, acho que não tem nada de fora do normal Davi Luiz cobrar um pênalti. É um cara que pode ser um cobrador, não estava o Gabigol, não estava o Pedro, que são caras que cobram pênalti. O Pedro nem tem um aproveitamento tão grande assim nos pênaltis, mas é um cara que bateu pênaltis esse ano, não estava em campo. O Arrascaeta também não estava, então não tinha tanta opção. Eu não vejo nenhum problema, não. Acho que não tem nada de anormal nisso, não.